todos mais do que bem-vindos aqui neste canal. Eu sou Eliane Marzani e é um prazer imenso ter você aqui comigo, sabia? Pois é, hoje nós vamos falar um assunto bem interessante, sem nenhuma enrolação, sobre a importância do perdão, tá bom? E antes de mais nada, eu quero deixar um abraço para a Val Marendazzi e também para o Samuel do canal Aprendi a Pensar, tá? Um grande abraço para vocês dois, meus queridos. E uma das coisas que Jesus fez quando estava na cruz foi o quê? Dizer, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão também disse a mesma coisa, né? Que Deus perdoasse aquelas pessoas. Então, o perdão, ele é a base também, é uma das bases da nossa fé. Ele é uma das bases do cristianismo mesmo. É o que nos diferencia do mundo aí fora. Mas exatamente como funcionaria essa questão aí do perdão? Afinal, existe limite para a gente perdoar? Perdoar é esquecer? Como que funciona isso? Então a gente vai ver essa e mais algumas outras questões aqui, tá bom? Então Pedro, aproximando-se, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Está lá em Mateus 18, do 21 ao 22. Então veja a importância do perdão aqui. Mais uma vez nós temos Jesus falando da importância do perdão. Então, perdoar tem muito mais a ver conosco do que com a pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, porque a gente passa pela vida e é impossível, tá? Praticamente, infelizmente, você não topar com uma pessoa que fez você sofrer, que fez você se sentir injustiçado, uma pessoa que, infelizmente, pode ter te caluniado, uma pessoa que você tinha tanta confiança e era como um irmão para você, e de repente o tapa veio de onde você menos esperava. E como perdoar isso? Como conviver com uma coisa dessa? Uma coisa eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que o perdão não tem como nós não perdoarmos, uma vez que nós fomos perdoados primeiramente por Deus, né? Ele nos amou e ele nos perdoou nos graves delitos que nós fizemos. E o que ele espera? Que uma vez que nós somos cristãos e novas criaturas, a gente possa ter também a mente de Cristo, né? E também perdoar os nossos irmãos. Mas perdoar, afinal de contas, é esquecer? É aí que a gente quer entrar nesse assunto. Muito bem. Então, Deus não está dizendo aqui que a sua dor não importa, que o que aconteceu com você, né? É algo assim que não é levado em conta por ele. Não, não. Ele sabe quantas vezes você deve ter chorado, quantas vezes você deixou de dormir por conta de uma injustiça, o quanto que isso doeu em você. Deus sabe de todas essas coisas. Por isso, tá? É que às vezes, na nossa natureza carnal, a gente quer o quê? A gente quer se vingar. E ao querer se vingar, a gente erra a mão. Porque a vingança, ela pertence a quem? Ela pertence a Deus e não a mim nem a você. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Ele sabe cada detalhe, cada pensamento, cada intenção do coração daquela pessoa. Então, quando nós não perdoamos uma pessoa, é como se nós quiséssemos tomar o veneno, achando que quem vai morrer é a outra pessoa. E nós acabamos criando uma ferida dentro do nosso coração e aquilo vai fazendo mal, vai trazendo uma mágoa. E a mágoa é como se você tivesse um armário cheio de esqueleto. A hora que você abrir, ele vai cair tudinho em cima de você. E é um negócio que a gente carrega, é um fardo pesado. E o próprio Jesus diz o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então é lógico que uma injustiça, algo dessa envergadura, é algo que torna um fardo bem pesado, ainda mais quando são pessoas que nós amamos, né? E normalmente, né, o negócio vem de onde a gente menos espera. É terrível isso. E aí você diz o seguinte, tá, tudo bem, eu perdoo, só que eu não consigo esquecer. O fato de eu não conseguir esquecer significa que eu não perdoei, será?
Será que o fato de eu não querer mais ter aquela pessoa andando junto comigo, eu estou em pecado também? Como que funciona essa dinâmica? Então eu vou dizer para você algo que vai aliviar aí muito o seu coração, tá? Que o fato de você não esquecer, né? De você ter perdoado, mas não esquecer o que aconteceu, não significa, tá? Que você vai ter uma amnésia para esquecer. Claro que não. Por quê? Porque nós não temos controle sobre essa parte do nosso cérebro. Não é como se você pegasse lá um corretivo, passasse em cima e pronto, tá tudo bem, obrigada. Não é sobre isso, não. Pelo contrário, a gente vai lembrar e vai lembrar de cada detalhe. Só que o que que nos diferencia? Você, por exemplo, lembra do que aconteceu, mas você decidiu que isso agora não vai mais fazer parte da sua vida. Você não vai ficar pensando nisso 24/48. Você perdoou, você tá lembrando o que aconteceu. Você resolveu viver agora com uma qualidade de vida cristã. Então, perdoar é uma decisão, você sabia? E talvez seja justamente por isso que o perdão seja um ato de fé. Porque perdoar não é dizer que não doeu. Pelo contrário, nem Cristo acha isso. Mas é algo muito mais profundo. Não é um deixa pra lá. Nunca, tá? O próprio Jesus passou por muitas, mas muitas provações. Jesus chorou, Jesus sofreu, padeceu, não é? Ele não foi reconhecido pelos seus. Ele foi julgado injustamente. Ele foi escarnecido. E aí? Então, o que é perdoar, afinal das contas, né? Vamos lá. Perdoar é abrir mão do direito de cobrar pessoalmente uma dívida que entregamos a Deus. Entrega essa dívida para Deus de uma vez por todas. Porque nós ficarmos repetindo feito um papagaio o que aquela pessoa nos fez, ao sofrimento que ela nos causou, o aborrecimento, isso não vai levar a nada. Você não pode cobrar, por exemplo, uma dívida que pertence lá ao seu vizinho, não tem nada a ver com você. A mesma coisa aqui, se você entregou fulano, beltrano, sacicrano para Deus, então você não tem mais o direito de cobrar. Senhor, mas essa pessoa me feriu e eu não consigo consertar o passado. E não consegue mesmo. O passado já passou, o futuro não aconteceu. Então nós temos que resolver isso aqui no presente. Por isso tem esse nome, é o presente. É uma decisão que você vai tomar agora. Então, é assim, eu não consigo obrigar fulana, beltrana a reconhecer que ela errou, tá bom? O que ela fez, mas eu não quero passar o resto da minha vida pagando emocionalmente por algo que aquela pessoa fez. Não posso fazer isso comigo, não é justo. Se você já sofreu, se você já teve uma dor como essa, é justo que você pague 2 vezes pelo que aquela pessoa fez? Às vezes você está aí sofrendo e a pessoa está lá. Tá nem aí. E aí? Porque algumas pessoas continuam vivendo dentro da nossa cabeça, fantasmas que nós estamos carregando aqui. Às vezes a pessoa nem está mais entre nós, já virou saudade. E você ainda está pensando no que aquela pessoa fez. Você ainda sente raiva, você sente rancor. Como que ele pôde fazer isso? Como que ela pôde fazer isso comigo, tá? E a pessoa foi embora, mas a conversa continua. Você toma banho e lembra. Vai dormir e lembra. Alguém fala alguma coisa e você pensa, tá vendo? Foi exatamente isso que fulano fez comigo. Às vezes a pessoa tá falando um assunto dela e você, putz, olha lá, passei a mesma coisa. E sem perceber, a pessoa continua ocupando um espaço dentro de você. Perdoar, meus amigos, é dizer: você não vai mais morar na minha cabeça de graça, não. Sem pagar esse aluguel, não. Vai mais morar aqui, não. E os 70 vezes 7, como é que fica? Quer dizer que eu tenho que perdoar 490 vezes? Uau!
Pedro pergunta até 7 vezes e Jesus responde até 70 vezes 7. Não 7, mas 70 vezes 7, entendeu? Jesus não está oferecendo uma calculadora espiritual, sossega aí, tá bom? Não vai precisar de uma calculadora. Ai, perdoei 489, agora só falta uma. Não é sobre isso não, meus irmãos. O sentido da expressão é mostrar uma disposição contínua em perdoar, tá? Jesus está desmontando aqui aquela ideia de que existe um número máximo ou mínimo de perdão. Não tem esse número, tá? Mas, atenção, presta atenção aqui, para você não entender o negócio errado, tá? Perdoar indefinidamente não quer dizer que Deus está falando para você ficar numa relação abusiva, que a outra pessoa tá falando, ai, tá vendo, trouxa, eu faço e aconteço e tá lá, o trouxa tá me perdoando, e a pessoa tá nem aí, ela não te pede perdão, ela continua aprontando, pintando 7, chega lá com aquela carinha, né? Aí você vai e perdoa, né? Vai e perdoa. E aí, Deus não tá falando para você ficar nessa relação abusiva. Então, se uma pessoa continua mentindo, uma pessoa está te manipulando, humilhando você, ou abusando de você, você até pode perdoá-la, mas ao mesmo tempo você vai estabelecer um limite. Você pode dizer assim, ó, presta atenção, eu não guardo ódio de você, porque se eu guardar ódio, vai fazer mal para mim. Mas você não terá mais acesso à minha vida da maneira que tinha antes. Então, ó, acesso negado. Ok? Isso também pode ser perdão, sim. Não pense que, eu neguei acesso agora para a pessoa e olha, eu acho que eu não perdoei. Não, você vai passar, tá? Essa relação de abuso acabou, chega. Eu amo você, se for parente, eu amo você, eu quero seu bem, eu vou orar pela sua felicidade. Mas se você só vai comigo até isso aqui, eu não permito que você continue abusando da minha boa vontade, fazendo de mim gato e sapato, isso não, certo? Então, perdoar não é o mesmo que reconciliar. Então, essa distinção, gente, ela é preciosa, tá? Então, perdão é uma decisão que eu posso tomar unilateralmente. Como assim? A reconciliação, ela envolve o quê? 2 pessoas, ok? Então, pode haver reconciliação verdadeira, precisamente se existir um arrependimento, uma mudança, tá? Uma responsabilidade, a reconstrução desta confiança. Então, eu posso me reconciliar com uma pessoa? Você pode perdoar, mas essa reconciliação, ela só vai vir na medida que tiver um arrependimento sincero. E arrependimento sincero tem tudo e mais um pouco a ver com o quê? Com a mudança. Mas não é uma mudança assim radical. Ontem eu era uma coisa, hoje eu sou a santa de virgens. Não é assim que funciona. Essa pessoa, ela vai ter que reconquistar a sua confiança de novo, tá? Então, é uma reconstrução, é um tijolinho por tijolinho e você vai avaliar se isso vale mesmo a pena ou não. Você tem que ter discernimento. Você tem que perceber, porque tem gente que, por exemplo, um caso, vamos ver aí um marido e mulher, houve uma traição, ali a esposa ou o marido resolve, então, que vai perdoar essa esposa, tá? Então, se você perdoou, primeira coisa, a pessoa tem que pedir perdão para você. Você tem que perceber que vai haver o quê? Para que haja reconciliação, vai ser necessário, sim, que esses fantasmas saiam da sua cabeça. E isso vai levar o quê? Um bom tempo. Por isso que dentro, né, Deus odeia o divórcio, tá bom? Ele odeia. Mas em certos casos, é permitido, sim, principalmente aqui no caso de traição, né? Que a pessoa, então, se divorcie. Outra coisa também, andarão 2 juntos se um não quiser. Então, se o marido foi embora, a esposa foi embora, deixa aí. Você vai fazer o quê? Andarão 2 juntos se um não quiser andar? Né? Não tem como. Então, a gente tem que ter a medida do bom senso. Você sabe que ao se reconciliar com a outra pessoa também, tá? Vai ficar sempre aquela dúvida.
E você também vai ter que trabalhar isso na sua cabeça. Não vai ser uma coisa tão fácil. Por isso é muito importante analisar. Imagine, né, que alguém aí quebrou um vaso. E esse vaso vai ficar cheio de rachadura, mesmo que eu cole. A rachadura ela vai continuar aparecendo, tá? Então, assim, eu não vou odiar essa pessoa pelo vaso quebrado, não. Mas isso não significa que você tenha que entregar a ela imediatamente outro vaso de porcelana. Você tá entendendo como é que é? Houve uma quebra, mas não quer dizer que eu vou pegar lá outro vaso e falar, toma aí, quebra o outro. Não, não. Vai ter que colar caquinho por caquinho, querido. Vai ter... Você entendeu? Não, não é assim. Ah, tá tudo muito bem, obrigado. Vamos fazer de conta que nada aconteceu. Não. Ó, é assim, assim, assim. Você fez assim, assim. Agora aqui vai ter regra, não é mais assim. Entende? Aí é complicado, viu, amigos? É complicado, é bem complicado. Então, perdão não obriga você a devolver à pessoa o mesmo nível de confiança que ela perdeu. Confiança é algo que é construído, tá? É algo que precisa ser reconstruído. Então, digamos assim, você passa uma vida toda ali para ganhar a confiança de uma pessoa e você se esforça e tal, mas para perder a confiança basta uma pisada de bola. Você pode ter feito 99,9999, mas por um centésimo, um milésimo, e você perde a confiança daquela pessoa. Como é que você vai fazer para reconquistar isso? Às vezes não é possível reconquistar. Aí eu tenho até uma história muito engraçada, por exemplo, há muito tempo atrás, quando a gente é jovem, a gente faz muita bobagem, né? E era uma pessoa que às vezes eu levava muito as coisas no pé da letra. Aí a gente brigava com amigas, né, tal e coisa. Muitas vezes eu senti que eu fui injustiçada. Eu também acabei, né, sendo injusta com as pessoas e tal. Aí passa 10, 20, 30, 40 anos ou mais se passaram. E aí você vê aquela pessoa no Instagram, você vê aquela pessoa no Face, aí você lembra lá do passado, de quando você era novinha e tal, que você não tinha um pingo de juízo na cabeça, e aí você quer retomar aquela conversa com aquela pessoa, e aí, como é que você tá, sua família, né? Quantos anos eu não te vejo? Puxa, que saudade daquele tempo, e a pessoa não quer saber de você. Ela ficou com uma mágoa profunda, sabe? E essa amizade nunca vai ser reconstruída. E a gente consegue entender, sim, que eram coisas da juventude, o tempo passa, as pessoas mudam, nós mudamos muito. E nós vamos falar aqui de uma pessoa que teve essa experiência, né? E hoje nós somos outras pessoas. Você imagina o que era Eliane, né? Lá nos anos 80 e 90, para Eliane de 2026. Quanta água não passou por debaixo dessa ponte, gente? Quanta coisa eu já não mudei na minha vida. A gente está em constante mudança, principalmente depois que você conhece Jesus Cristo. Quando a gente não conhece Jesus, é difícil mesmo. É muito difícil. A gente acha que as coisas que a gente tem que fazer é com a força do nosso braço, e não é assim. Entende? Olho por olho, dente por dente. Não tem nada a ver, né? Nós temos que ser o quê? Uma cópia de Jesus Cristo, e não o contrário, né? Aí vamos ver aqui o filho pródigo. Vamos ver essa história aqui. O pai perdoou. Mas existe uma coisa muito linda aqui nessa história, tá? Você lembra bem dessa parábola do filho pródigo. Se você não sabe, tá lá em Lucas 15, você dá uma boa olhada. Então o filho foi lá, pegou a herança e vai embora. O pai fica muito triste, mas aí desperdiça esse dinheiro todinho, tá? Passa um perrengue daqueles, vai trabalhar para os outros e percebe que até os funcionários que o pai tinha, os empregados, eram mais bem tratados do que ele nesse trabalho. Ele resolve voltar arrependido. E aí esse pai, o que ele faz? Ele corre ao encontro dele. Que imagem maravilhosa! O pai, ele não fica na porta dizendo: agora você vai me explicar tudinho. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que eu te dei? Tá? Você não disse que nunca mais ia voltar? O que você tá fazendo aqui na minha porta, cara? Não. Ele recebe o filho com alegria. Mas observe uma coisa muito importante. O filho voltou, mas existe um movimento do retorno, tá? Existe o reconhecimento que ele pisou na bola. Existe o arrependimento, tá? E existe uma mudança de direção aqui, muito porque o sofrimento fez ele aprender uma boa lição. Às vezes, a gente fala com o filho e o filho não tá nem aí.
Ele acha que ele tá certo, ele acha que sabe tudo, não é? Não tô nem aí. Você, como pai e mãe, talvez tenha tido essa experiência aí. Principalmente quando eles são muito jovens, que eles acham que sabe tudo, né? Mas aí o que acontece? Quando você não aprende pelo amor, vai ser pela dor mesmo. E aqui, o filho pródigo aprendeu pela dor. Fazer o quê, né? É isso. Aí isso ensina algo muito importante para todos nós, tá? Deus é extremamente generoso com o perdão. Mas a Bíblia não apresenta o perdão como uma licença para a gente continuar fazendo a mesma coisa indefinidamente. É esse os 70 vezes 7 que você tem que estar disposto a perdoar, porque tirar esse ódio do coração, não querer o mal do seu irmão, ore por ele também, tá? Mas isso não é licença para ele continuar fazendo você de besta, não. A Bíblia não está dizendo isso. Tá? A Bíblia não está passando paninho para quem faz coisa errada, não. José também foi uma pessoa que foi injustiçado. Na família, foi vendido como escravo. Você já conhece a história de José, que foi parar lá no Egito, né, e tal e coisa. Então, anos depois, esses mesmos irmãos que mentiram para o pai dizendo que o José tinha morrido, eles voltam lá e ficam diante de José, só que eles não o reconhecem. Mas José nunca esqueceu a skin deles, não, nunca esqueceu, ó. Tá? E José poderia ter pensado, agora é a minha hora, agora eu vou pegar vocês no pulo, vocês estão lascados comigo, mas José não fez isso. Em Gênesis 50, 20, José diz, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então veja que coisa extraordinária. Quando a gente realmente é uma pessoa que é espiritual, uma pessoa de Deus, tá? Deus transforma aquela dificuldade, aquele sofrimento em algo bom na nossa vida, porque o sofrimento, ele traz pra gente também lições de vida, porque se hoje eu sou a pessoa que eu sou também, não foi porque tudo na minha vida foi um mar de rosa, a gente aprende com o sofrimento, a gente amadurece, e quem não amadurece com o sofrimento, infelizmente, vai acumulando, né? Uma série de feridas que ela não consegue lidar com essas feridas e ela sai como uma metralhadora giratória ferindo todo mundo. Mas no fundo ela é a mais infeliz de todas as pessoas. Então José, ele nunca disse que o mal não aconteceu. Ele reconheceu, vocês intentaram o mal, tá? Mas também não permitiu que o mal cometido contra ele tivesse a palavra final. Nunca deixe que o mal tenha a palavra final na sua vida, nunca, tá? Isso é perdão, você entendeu? Não permite que o mal, ele guie a sua vida, que ele mude a sua história, que ele seja o fator decisivo para a sua vida ser um colapso total, jamais, não dê isso. Isso é o perdão, entende? Perdão, ele é um ato de fé e aqui está o coração dessa mensagem, tá? Por que o perdão pode ser um ato de fé? Não entende? Vamos entender isso? Porque quando eu peço perdão, eu estou dizendo, Deus, eu confio em você, tá? Você está dizendo, Senhor, eu confio que o Senhor é capaz de fazer justiça melhor do que eu. Você acha que Deus é capaz de fazer justiça melhor que você? Responde aí para mim. Romanos 12, 19 diz, não vos vingueis a vós mesmos. Está escrito em Romanos. Não vos vingueis a vós mesmos. Por quê? Porque existe um Deus que julga com justiça. Não existe melhor juiz. O justo juiz é Deus. Tá? Eu entrego Deus aquilo que eu não consigo resolver. Gente, eu não consigo calar a boca daquela pessoa que está intentando mal contra mim, que está me caluniando, dizendo coisas que eu não fiz, talvez por inveja, por ódio, recalque, sei lá o que aquela pessoa tem na cabeça, mas eu entrego essa vida nas suas mãos, e aí, meu caro, lava a mão, não toca mais no assunto, deixa Deus trabalhar, você entendeu? Perdoar é abrir mão da vingança e dizer, eu não vou transformar a minha vida numa extensão do que fizeram comigo. Porque você é isso, você é aquilo, porque você é uma bruxa, porque você não sei o quê, porque você não presta, porque Pessoas assim fazem mais barulho que a carroça de Faraó. Não serve para nada.
Deixa lá a pessoa ficar ruminando. Ela está se alimentando do próprio ódio. Você pode reparar que a feição dessas pessoas é uma feição feia. E eu não estou falando em termos de beleza. Quem sou eu na fila do Fashion Week para estar falando de ninguém? Mas é uma expressão carregada. É uma pessoa que às vezes anda meio arqueada. É uma pessoa, sabe, que você vai olhar, até o sorriso dela, você vê a maldade que tem ali. Então você não vai transformar a sua vida numa extensão disso, não. Não. Mas psicologicamente, o que o perdão faz conosco? Vamos ver? Bom, quando nós revivemos os nossos traumas, as coisas que nos fizeram e tal, é como se nós estivéssemos sempre apertando o botão do replay. Quando eu lembro do que aquela pessoa falou de mim, você não presta, você é feiticeira, você é isso, você é desonesto, você é ladrão, você se que lá, ppp. Toda vez que a gente lembra disso, é como se a gente estivesse apertando lá o botão do replay na nossa vida, tá? Então, puxa, ele disse isso, ela fez aquilo, por que eu não respondi? Você tá entendendo? Por que eu não falei naquela hora? Por que eu não quebrei a cara daquela pessoa? Por que eu não catei um ônibus, um negócio e fui lá, né? Fala cara a cara. Porque normalmente as pessoas, às vezes, isso eu vou falar aqui na internet, sim, a internet. Pera aí que nós vamos falar já dessa danada. E o corpo, ele acaba respondendo ao estresse que isso causa na gente. Então, isso pode aumentar a nossa frequência cardíaca, tá? Aquela batedeira, né? Quando você vê, tá aqui, sabe? Dá aquele frio no estômago, não sei se você já sentiu isso. Então, existem várias doenças que estão relacionadas ao que é o nosso emocional. A mágoa, ela tá ligada com doenças, tá? Muito sérias, como, por exemplo, câncer. É uma das, tá? Não quer dizer que toda pessoa, não. Mas é uma das vertentes. Outra coisa, aumento da pressão arterial. Você pode ter um problema cardíaco, isso pode se desenvolver numa gastrite, numa úlcera. Você pode ter problemas com dor de cabeça constante, ok? É péssimo para a tua saúde. Lembra que eu falei que quando a gente não perdoa, é a mesma coisa da gente estar tomando um veneno querendo que o outro morra? Quem é que vai para a vala? Nós. Quando você para de alimentar constantemente essa batalha dentro da sua mente, da sua cabeça, você automaticamente está fazendo um bem para a sua saúde, ok? Então, emocionalmente, você abandonar, tá, a ruminação e o desejo de vingança pode ser muito libertador. Cuidado! O perdão, ele não vai, logicamente, tá? Que ele vai curar todas as nossas doenças, que a partir agora que eu perdoei eu não vou ter mais problemas. Não, nós precisamos, eu não estou dizendo com isso que você não tem aqui no médico, se tá com problema de gastrite, vai no médico. Se tá com problema de úlcera de coração, gota, sei lá o que, câncer, né? Vá ao médico. Tanto o psicólogo como o médico, eles são profissionais para isso. Gente, não é porque nós somos cristãos que nós não precisamos ir no psicólogo, é bom. É bom você fazer uma terapia, vamos parar com essa história, né? No super crente, não tem super crente não, nós somos humanos. Às vezes, falar com um bom profissional é até bem mais positivo do que você estar falando com uma pessoa que ela não consegue te dar um bom conselho. Tem muita gente que quer fermentar. Cuidado com os fermentados. Não perdoa não. Você viu o que ela falou de você? Eu não deixava barato não, eu já ia lá fazer um vídeo pra ela, tá assim. Você viu esse print? Você viu o que falaram? Gente, presta atenção aos fermentadores. Cuidado com os fermentadores. Mas já a gente vai falar sobre isso. Espiritualmente é bom? Não. Aí espiritualmente o buraco é mais embaixo. A palavra do Senhor diz o seguinte, Jesus diz, perdoar as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você faz essa oração, perdoa as nossas dívidas. Aí Deus vai lá, perdoa as suas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se a gente quer que Deus perdoe as nossas dívidas, nós também temos que perdoar aquele que nos deve. Porque aquela pessoa que nos ofendeu, que nos humilhou, tá bem? Que nos entristeceu, ela está devedora com a gente. Ela é uma devedora, sim. Tá? Então, o que acontece? Nós temos que perdoar quem nos deve também. Isso não significa que
compramos o perdão de Deus perdoando as outras pessoas. Aí eu vou lá e perdoo, né? O Espírito Santo falou para eu perdoar aqui as amigas da internet, né? Aí não foi Espírito Santo coisa nenhuma, mas tá bom assim. Aí eu vou lá, perdoo aquele perdão de Taubaté, achando que com isso eu tô ganhando uma estrelinha dourada de Jesus, ó. O fato de perdoar, gente, é obrigação. É obrigatório. Não é uma condição, ela é obrigatoriedade. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é como ele. Ame o próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas quem diria? Eles exigem tanta coisa de nós. Quem? Eles? Tudo bem, tudo bem. Os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Então façam e obedeçam tudo o que eles dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam aquilo que pregam. Nós o quê? Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e colocam sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não levantam um dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos outros. Isso é ultrajante! Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das vestes longas, amam seus lugares de honra nos banquetes e serem chamados de rabino pelos outros. Não é? O que eu quero para mim, eu também vou querer para o meu irmão. Ok? Mas Jesus está mostrando uma coisa bem interessante, tá? Quem experimentou profundamente a graça, começa a aprender a oferecer a graça, né? Deus fala, é melhor dar do que receber. Aqui também, tá? Isso não acontece porque nós somos bonzinhos, eu sou uma fadinha, eu sou a bonitinha, eu sou a borboleta azul do Jardim do Éden. É nada, para com isso, tá? Acontece porque Deus trabalha em nós, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. Não é porque nós somos lindinhos de Jesus, não. Pelo contrário, muito pelo contrário. A nossa carne quer dar 4 pescotapas na pessoa, entendeu? É uma tesoura voadora. É o que a gente quer. O nosso querer é esse. Guarda para cuspir, meu amor. Mas eu não sinto vontade de perdoar. Não quero, acabou. Vou fazer biquinho, não vou perdoar. E aí? Por causa disso eu sou o diabo? Aqui eu colocaria uma frase bem forte para tu, viu? Você não precisa esperar sentir vontade para começar a obedecer. Eu vou obedecer. Sabe aquela promessa? Amanhã eu faço, passa amanhã. Não procrastina, tá? Você não tem que sentir vontade de obedecer, você tem que obedecer. Simples assim, tá? Perdão, muitas vezes, começa com a decisão. Antes de se tornar sentimento. Primeiro você decide, depois você sente. Qualquer coisa, você pode orar. Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa ainda, mas eu quero. Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa, mas eu quero perdoar. Trabalhe em mim. Trabalhe aqui no meu coração de pedra, Senhor. Me ajuda. Olha, precisa ser uma oração honesta. Deus gosta quando a gente é honesto. Falou, fulano me magoou, eu tô com vontade, a minha carne tá pedindo pra eu, sabe? Mas, Senhor, eu sou fraco, eu sou humana, sabe? Eu não tenho vontade nenhuma de perdoar, não tenho nem vontade de olhar na cara dessa sujeita aí. Mas me ajuda, Senhor, me ajuda. Porque eu quero perdoá-la, só que eu não tô conseguindo sozinha, tá puxado. E Deus gosta que a gente seja honesto, não precisa escolher palavras rebuscadas e mirabolantes, não. Seja honesto, seja sincero com Deus, tá? Então, você pode chegar diante dele e dizer, estou com raiva, Senhor, estou machucada, estou ferida, tá? Eu não quero encontrar com essa pessoa e ainda assim dizer, eu não quero viver escrava disso e isso, meus queridos, já é um começo, acredita, tá? Acredita aqui. Imagine uma mulher carregando uma mala bem pesada. E dentro dessa mala tem várias pedras, tá? Cada pedra tem um nome. Traição, abandono, humilhação, mentira, rejeição, palavras que eu ouvi. E todos os dias ela carrega aquela mala com ela. Um dia alguém pergunta, amiga, por que você está carregando isso? E ela responde, sabe por que eu estou carregando essa mala? Porque eles colocaram essas pedras aqui dentro. E alguém responde, talvez tenha colocado, mas quem está carregando agora é você.
Alguém pode ter causado uma ferida gigantesca, mas podemos acabar carregando a consequência disso por anos. Perdoar é começar a tirar as pedras de dentro desta mala uma por uma. A pedra da rejeição, a pedra da humilhação, a pedra de tanta coisa, tá? Não porque aquilo não aconteceu. Não aconteceu, a pessoa foi deselegante comigo, a pessoa me xingou, a pessoa me humilhou, tá? Mas por quê? Isso não aconteceu? Claro que aconteceu. Mas porque você decidiu que não quer mais carregar isso com você. Chega! Chega, não quero mais carregar nada dentro dessa mala. Acabou. Martin Luther King, ele não foi uma pessoa que passou pela história. Ele fez parte da história, ele deixou um legado, e isso é muito interessante, né? Se você puder ler a biografia dele, eu aposto que você vai gostar bastante, mas ele defendia a resistência ao invés da injustiça, sem transformar o inimigo em objeto de ódio, porque naquela época do apartheid, as pessoas tinham ódio, né? Das outras pessoas, dos negros principalmente. Era um ódio que era algo inexplicável. E hoje, graças a Deus, isso é crime. Racismo é crime. E ele foi profundamente influenciado pela fé cristã e pela ideia de amar os inimigos. Isso nos mostra uma coisa, tá? Perdão não é você ser passivo, ser Maria Mole, os outros faz gato sapato, João Bobo, não é isso não. Você pode perdoar e ainda assim combater uma injustiça. É isso que a gente está falando. Não quer dizer que eu te perdoo, tudo bem, mas eu estou vendo que você está sendo injusto e eu vou combater essa injustiça sim. Tá ok? Não adianta fazer biquinho, birra, não. Porque João Batista, ele não deixou de falar a verdade. Ok? Pode perdoar e colocar limites. Uma pessoa, vamos falar de internet, tá? Então a internet sensibilizou as pessoas. As pessoas passaram a não ter mais sensibilidade. Elas acham que elas podem falar coisas que elas jamais diriam para uma outra pessoa se ela tivesse ali cara a cara com aquela pessoa. Ah, não. Aí você pode ser... A gente às vezes vê pessoas que fazem comentários cruéis, que querem destruir a vida de uma pessoa. Assim, nem conhece a pessoa, nem sabe a história da pessoa. A pessoa quer medir a outra pelo que ela vê. E a internet, o que é, gente? Isso aqui é como uma vitrine. É uma vitrine. Onde você vai expor aquilo que você acha que é bonito, aquilo que você gosta. Vamos tomar cuidado. Porque existem seres humanos do outro lado. Então, assim, a gente também não pode, na internet, abrir a nossa vulnerabilidade. Cuidado com o que você fala. Às vezes, há histórias da minha vida que eu poderia estar aqui contando e não sei o quê. E muita gente poderia entender, mas umas outras pessoas podem usar isso contra mim. E aí? Porque você ser cruel é a mesma coisa de você ser uma pessoa imunda. Imunda. Porque você tá cheio de podridão e lama. Isso é lamentável, lamentável. Você não ter compaixão de um outro ser humano, por se achar melhor do que aquela pessoa. Então isso indica que uma pessoa num grau de perversidade, que persegue as outras pessoas, que fica ali infernizando, o grau de maldade dela é tão grande, o veneno que ela destila é tão grande, que ela não consegue se perceber mais como um ser humano. A sensibilidade foi embora. Aquela postura de você dizer, olha, eu sinto a dor do meu irmão, né? Ter aquela, como é que chama isso? Você ter a empatia. Não existe mais. Tudo porque eu quero um bando de baba-ovo lá, batendo palma para minha loucura. Então, uma pessoa que apoia esse tipo de fala, uma pessoa que apoia a outra que humilha a outra, ela tem o mesmo caráter. Igualzinho. E isso é grave. Então eu tenho que continuar me relacionando com quem me feriu?
Será? Então, não necessariamente, tá? Se a pessoa te feriu, não necessariamente. Deus não está te obrigando a isso. Perdoar não significa continuar uma amizade, voltar para um relacionamento, confiar imediatamente, permitir abuso, aceitar manipulação, fingir que nada aconteceu. Às vezes, o perdão termina com um abraço. Às vezes, termina com uma conversa. Às vezes, termina com uma distância respeitosa. E às vezes, você perdoa alguém que nunca saberá que foi perdoado. Porque o objetivo do perdão não é necessariamente restaurar uma relação, não. Às vezes, o objetivo principal é restaurar você. Se eu preciso cuidar de vidas, a primeira vida que precisa ser restaurada é a minha. Eu tenho que parar de sentir ódio das pessoas. Eu tenho que aceitar o contraditório. Eu tenho que aceitar que nem sempre eu vou agradar, que nem Jesus agradou. Eu tenho que aceitar que às vezes o que eu posso estar dizendo, a outra pessoa me questionar qual é o problema. E tá tudo certo, né? Não, porque falou de mim, porque discordou de mim, eu nunca vou lhe perdoar. Tome um processo, gente, por favor, né? E aqui vem uma grande virada. Talvez você esteja esperando a pessoa lá pedir, ela reconhecer e pedir perdão, tá? Para você conseguir ficar em paz. Mas pensa comigo aqui, pensa contigo aqui, tá? E se ela nunca pedir perdão? E aí, o que você vai fazer com isso? E agora, José, o que você vai fazer com isso? Hein? Com essa batata quente aí. Você vai passar 10 anos esperando o perdão? 20, 30? E se ela nunca reconheceu o que ela fez? E aí? O que vai acontecer? Você vai entregar a ela o poder de determinar quando a sua alma vai poder descansar, criatura. Sério isso? Você vai entregar a chave da sua paz para essa pessoa? Não. Você pode dizer o seguinte: eu não controlo o arrependimento dessa pessoa, dessa fulano, desse cicrano, eu não controlo, tá? Mas eu posso entregar a Deus a minha dor. Eu posso não fazer com que aquela pessoa que é tão cruel, que não vai se arrepender, que talvez nunca entenda, que não tenha capacidade cognitiva de entender nada, que não sabe se colocar no lugar do outro porque é narcisista, sei lá o quê, ela nunca vai te pedir perdão? Ema, cada um com seu problema, tá? Mas você não vai controlar o arrependimento dela, ela é o problema dela. Mas você vai entregar a sua dor para Deus. É para Ele. Não é ela que tem o controle sobre a sua vida, é Deus, tá? Isso é libertador, meu irmão. Se ela quer continuar na ignorância dela, na estupidez, problema dela. Agora você não vai entregar a chave da sua vida para ninguém, mas você vai entregar a sua dor, essa coisa que está aqui dentro de você para Deus, é para Ele. E perdoar é soltar, meus irmãos, solta. Talvez exista alguém que você precisa perdoar, sim. E talvez essa pessoa nem esteja mais na sua vida, né? Você nem lembra mais, não sei o que, tal. Tá tudo certo. Para quem eu consigo pedir perdão, às vezes a pessoa nem tá mais na minha vida, 20, 30, 40, 50, eu peço perdão para aquela pessoa, mas eu fico em paz. Não quer dizer que a gente vai andar junto, que vamos pentear o cabelo uma da outra, entendeu? Que a gente vai fazer a festa do pijama, não vai ter nada disso. Não é? Mas eu me libertei. Talvez essa pessoa ainda esteja na sua vida, talvez ela tenha pedido desculpas, talvez nunca tenha pedido, tá? Talvez você ainda chore quando você lembra. E eu não vou dizer, é fácil, é tranquilo. Não, porque não é fácil, porque não é brincadeira, mas eu quero te fazer uma pergunta aí para você, tá? Quanto tempo mais você pretende carregar uma dor que não foi você quem causou? Perdoar não vai mudar o passado, não, mas pode mudar o futuro, com certeza, tá? Perdoar não diz você estava certo. Que a pessoa pensa, tô perdoando, aí o outro lá, ele que pisou no tomate, ele que, aprontou, eu tô dando um recibo do, olha, você tá certo. Não é nada disso, tá?
Eu não vou mais permitir que aquilo que você fez determine o que eu vou me tornar. Eu não vou me tornar uma pessoa amarga. Sinto muito, meu bem. Chupa essa manga, tá? Não tá gostando? Pula o precipício, sinta vontade. Perdoar não significa que eu esqueci, que eu bati a cabeça, não. Significa que a lembrança já não tem mais o mesmo poder sobre você. Sacou? E talvez um dia você consiga lembrar daquilo sem sentir a mesma dor. Não porque a história deixou de existir, tá? Mas porque Deus escreveu um novo capítulo dela. Meus amados, Deus é especialista em dar novos capítulos, novos fins, tá? Você gosta de dorama? Nossa, Deus vai fazer muito mais do que o dorama aí que você tá assistindo na sua vida, tá ok? E aí você percebe que ele é especialista em grandes histórias. E você vai perceber, bom, eu não esqueci, eu apenas deixei de carregar. Só isso. Senhor, existem feridas que nós não conseguimos explicar e dores que ainda carregamos em silêncio. Hoje, nós colocamos diante de Ti aquilo que não conseguimos resolver. Ensina-nos a perdoar sem negar a nossa dor. Dá-nos sabedoria para estabelecer limites sem cultivar o ódio. Dá-nos discernimento para saber quando reconstruir uma relação e quando apenas seguir em paz. Cura aquilo que ficou ferido, tira do nosso coração o desejo de vingança, Senhor, e que o mal que fizeram contra nós não tenha o poder de transformar nosso coração em algo que nunca quisemos ser. Nós entregamos essa pessoa, essa história e essa dor nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Perdoar não é dizer que não doeu, tá? É decidir que aquilo que doeu não vai decidir quem você será. Não vai ter poder, sabe, sobre a tua história, ok? Então, meus amados, tem um livro muito bom, tá aqui, da Joyce Meyer. Perdoe. Faça um favor a si mesmo, perdoe. Mais do que perdoar a outra pessoa, perdoe-se também. Porque às vezes a gente que não se perdoa, né? É sobre isso, é um livro muito bom, tá? Eu vou deixar aí na descrição o link desse livro, se você se interessar, tá bom? Não vou conseguir um desconto para você, mas é um bom livro que eu recomendo que você leia, tá ok? Tem mais de 200 folhas, se eu não me engano, 237 folhas por aí. E vale a pena, viu? Coloca aí na cabeceira da cama e todo dia leia um pouquinho. Eu garanto que vai te fazer muito, muito bem. Eu desejo a todos vocês de coração, tá bom? Que vocês sejam muito felizes, tá ok? E assim, fico muito feliz de ver que, mais do que perdoar, nós também temos que ser ponte para as outras pessoas. O cristão, ele tem que ser ponte de paz com as outras pessoas. Isso é maravilhoso. E que se você perdoou e foi criticado por ter perdoado uma outra pessoa, né? Eu diria assim, minha amiga, você está no caminho mais do que certo, mais do que certo. E não vamos ficar querendo que os nossos irmãos fiquem aí se degladiando para a gente se sentir mais feliz, sabe? Ah, que legal, olha lá, tá um batendo no outro, tal. Se você tá com esse pensamento, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, vá orar, peça ajuda a Deus, tá ok? Porque treta, cuidado, tá? Cuidado com a treta. Cuidado com a treta. Porque hoje você tá curtindo os outros brigarem entre si, amanhã pode ser você a vítima da treta também. Deixo para vocês aí um forte abraço, para as varoas, aquele beijo, para os varões a paz do Senhor, que excede todo e qualquer entendimento, e diz para mim aí o que você achou desse vídeo. Se você gostou muito, ajuda aqui a igreja, né? Compartilha o vídeo, deixa um joinha aí para mim, tá bom? E não mais é isso, tá? Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Ele permitir. Tchau!